Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Aconteceu na História da Igreja, aqui do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou Renan e toda semana apresento vídeos, né, com alguns fatos, alguns acontecimentos que são interessantes para nós, coisas do passado, um pouco mais recente, no passado mais distante, mas coisas dessa dispensação. Vamos ver hoje. Esse é o vídeo da semana 46. Vamos pegar uns fatos do dia 12 ao dia 18 de novembro, os que aconteceram por esses dias. Dia 12 de novembro a gente começa com uma coisa muito interessante. Pouca gente sabe disso, na verdade, é uma descoberta, é uma coisa antiga, mas a descoberta disso é meio recente. Pelo menos assim, quando isso passou a se chamar atenção para isso, né? 12 de novembro de 1871, foi enviada uma carta anônima para Brigham Young, sugerindo que os membros da igreja migrassem para a parte central do Brasil. Vejam que coisa, 1871. O Brasil ainda era um império. Já mostrei algumas coisas aqui interessantes, né, para vocês, como em 1873, quando um senador mencionou no Senado do Império os Mormons, 1875, se eu não me engano, quando Dom Pedro II visitou Salt Lake, e agora uma coisa aqui um pouco mais antiga, né? 1871, quando uma pessoa que não se identificou, aqui na carta vocês podem ver aqui em cima, escrito Anonymous. Isso aqui foi escrito depois, na época, no momento que foram arquivar essa carta, e ela está na biblioteca de história da igreja de Salt Lake City. E esse documento foi descoberto, né, pelo historiador Fernando Pinheiro. Estava lá, ninguém deu muita atenção a ele. Fernando Pinheiro, que é um historiador aqui brasileiro de Alagoas, ele identificou e começou a divulgar isso aí. E aqui é a tradução da carta, né? Não é uma tradução perfeita, mas ela diz Nova York, 12 de novembro de 1871, Brigham Young, caro senhor, por favor, deixe-me sugerir que a melhor coisa que você poderia fazer para escapar da perseguição, veja, em 1871, ele já estava em Utah há o quê? 30 anos? Então, e ainda assim a pessoa sugeria que, porque os meus ainda estavam sofrendo perseguição, e essa pessoa sugeriu algo que, no ponto de vista dela, ajudaria a evitar essa perseguição. Mudar-se para a parte central do Brasil, onde as pessoas são naturalmente gentis e estarão contentes em ter mais população. Ao mesmo tempo, eles não vão incomodá-lo na tua crença de um amigo. Foi assim que ele assinou. Ele não se identificou, talvez para que a ideia não fosse julgada de acordo com o seu emissor, mas sim pelo mérito dela mesma, né? Ah, aparentemente, essa pessoa não é membro da igreja, porque se refere aos membros em terceira pessoa, né? Ao que você e seu povo. Mas veja que ele menciona, curiosamente, a parte central do Brasil. Fala que nessa parte as pessoas são mais gentis, não só em relação ao resto do Brasil, mas em relação aos Estados Unidos, e gostam de ter mais população. Então, eu trouxe até aqui um mapinha do Brasil na época do Império. O Brasil era assim na época do Império, esses eram os limites, as províncias. Aqui vocês podem ver em roxo, roxo não, em vermelho, meu claro, né? O que hoje, mais ou menos no mesmo lugar onde hoje é o Distrito Federal, esse quadrilátero já existia há muito tempo, né? Aí, onde era a província de Goiás, hoje o estado de Goiás e Distrito Federal, e já existia essa ideia de transferir um dia para ir à capital do Brasil. E essa pessoa sugeriu a mesma coisa, porque essa parte era pouco habitada, pouco explorada, então era como o deserto de Utah, naquela época. Só que aqui tem pelo menos mais recursos, né? Tem mais rios, mais coisas, enfim. Mas não fazia sentido, né? Uma coisa é você atravessar um país, os Estados Unidos, né? Outra coisa é você atravessar um continente e vir de lá para cá. Imagine se o povo já sofreu para fazer aquela travessia rumo a Utah. Imagine se fosse para ir para cá. Sinceramente, não ia funcionar mais. Que bom que alguém pensou no Brasil, né? 12 de novembro de 1888. Foi fundada a Universidade Brigham Young Provo. Na época, ela era chamada de Academia
destaca Bangkok. Depois mudou o nome para Rick's Academy, depois Rick's College e mais recentemente Universidade Brigham Young Provo. 12 de novembro de 2014, o presidente Henry B. Eyring, o Ellington Perry, foi um dos 12, né? O presidente Eyring, membro da primeira presidência, e o bispo Gerald Cosson, eu acho que é assim, o nome francês, né? O bispo e presidente da igreja participaram de uma conferência interreligiosa convocada pela Igreja Católica, pelo Papa Francisco, e o tema era o casamento, né? O Vaticano fez alguns eventos assim sobre família, e nesse aí sobre o casamento convidou esses líderes, a igreja, e a igreja viu esses líderes aí, né? Que vocês podem ver um momento em que o Adelaide, o presidente Ayrin, se encontrou com o Papa, né? Cumprimentou ele. Não teve muito tempo aí, o Papa estava cumprimentando várias pessoas. E aqui depois a palestra do presidente Ayrin. Ele foi, dos três aí, ele foi o que deu uma palestra, foi para responder os painéis. Os demais estavam como ouvintes e para conversas informais, fazer contatos, tudo isso, né? Membros do staff da igreja. 14 de novembro de 1999. Eu já mostrei para vocês alguns eventos, alguns dias, em que dois templos foram dedicados no mesmo dia, né? No início eu achava que isso tinha acontecido muito pouco, mas estou vendo que acontece bastante. E vai acontecer mais, é possível. Aqui em 1999, foi a primeira vez que isso aconteceu. O templo de Halifax, Nova Escócia, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley, e o templo de Regina, Saskatchewan, imagino que seja assim, no Canadá, foi dedicado por Boyd Packer, presidente interino do Quórum dos Doze, né? Vejam que interessante, são tempos bem parecidos, né? Aproveitaram o mesmo modelo, quase. Tem muito tempo nesse modelo. Eu acho que é o modelo mais comum de tempo que existe. É esse daí. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. 16 de novembro, o presidente Mario de Romney, primeiro conselheiro, né, na primeira presidência, dedicou o templo de Jordan River, Utah, em 16 de novembro de 1981. Se eu não me engano, foi o único templo que ele dedicou. Tenho quase certeza disso, mas não é absoluta. E 16 de novembro de 2014, o presidente Monson dedicou esse templo aqui, o templo de Phoenix, Arizona. Vejam como é bonito, né? Ele é bem largo dos lados, né? Tem uma torre central bem alta, tem detalhes impressionantes na fachada. Muito bonito. E ele não é tão branco assim, ele é meio amarelado, né? Essas pedras que usaram. 16 de novembro, como fora de ordem aqui no ano. 1883, faleceu Charles C. Rich, que era membro do Coro dos Doze, de 1849. 17 de novembro de 1964, o templo de Oakland, Califórnia, foi dedicado pelo presidente David McKay. E veja que esse templo também é bastante diferente, né? Veja que ele é muito alto, muito grande, tem uma entrada impressionante aqui. Tem uma escultura na fachada principal, é Cristo com os... Opa, passei sem querer. Com os discípulos da América, se eu não me engano. Ele ensinando eles quando chegou a visitar. Veja que ele tem essas torres aqui, essas coisas muito bonitas, essa agulha central. Tem essas palmeiras aqui. É impressionante esse templo. 17 de novembro de 1984, templo de Taipei, Taiwan, num modelo bem típico dos anos 80, né? Muitos templos foram assim. Foi dedicado por Gordon B. Hinckley, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele era o segundo, né? E, para variar, né? 18 de novembro de 1975, primeiro o Departamento de Genealogia da Igreja foi organizado. Antes existia a, a Sociedade Genealógica da Igreja, né? Que era uma organização que mantinha ali a biblioteca de genealogia e fazia algumas outras coisas. Mas agora foi organizado como departamento da igreja e passou a ter uma estrutura bem maior.
E nesse mesmo dia, 2001, o presidente Hinckley dedicou o templo de Columbia River, Washington, no estado de Washington, né? Um templo bem bonito também, não lembro de muitos templos com formato parecido. Enfim, esses foram os fatos, os acontecimentos que eu trouxe para vocês esta semana. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, seu like, seu curtida aí. E nos acompanhem. Espero vocês na semana que vem. Até mais.